Pensa, se a cada 30 pessoas que a gente conhece, uma é autista, dentro da área de jogadores de futebol, tem Messi e mais vários outros. 1 em 30. Pô, é bastante. Imaginava que era... A última estatística lá do Centro de Controle de Doenças americano, o CDC, é 1 para cada 44, mas recentemente saiu no Jornal de Pediatria 1 para cada 30. E quando você fala que está aumentando, e a gente não sabe se é porque está mais diagnosticado, mas vamos partir do pressuposto que também está aumentando, além de ser mais diagnosticado. Tem alguma explicação por que estaria aumentando? Tem alguma explicação por que estaria aumentando? Tem algumas hipóteses. Por exemplo, idade paterna já está confirmada. Acima de 40 anos, por exemplo. Os pais velhos tendo filhos, é tem isso? Mais chances. Tem mais autistas com filhos de pais mais velhos. Entendi. Já tem Isso uma é uma correlação com idade paterna, por alguma coisa com alimentação, com... Sim, tudo que causa mais mutações genéticas está relacionado. Então, poluição pode estar relacionado. Ainda não tem exatamente a confirmação. Idade paterna já tem. Poluição também já tem alguns levantamentos. Paterna, você fala pai e mãe, ou só pai? Mais pai. Já tem alguns estudos falando de idade materna também, mas pai acima de 40 anos já foi bastante correlacionado. Entendi. Eu acho que é importante a gente falar das telas, né? Porque existe grande mito, né? De que o excesso de telas está causando o autismo virtual. Se tem falado muito em autismo virtual. E aí? E aí, Maíra, o que tu acha? Você que é a profissional aqui. Explica o que se fala primeiro. Qual é o mito aí? Agora tem um diagnóstico novo, que é autismo virtual, que veio principalmente depois da pandemia, que as crianças ficaram trancadas em casa, com menos estímulos e tela o tempo todo. Primeiro, a gente precisa entender que tela é um crime para o cérebro da criança. É um crime. A gente vê... crianças hoje em restaurante, em diversos lugares, todo mundo com o seu iPadzinho, aquele que tem os 2 bracinhos do lado, assim, ó. Todas as crianças. Porque senão os pais não conseguem comer. Sim, os pais não conseguem comer, né? Meu filho de 2 anos vai comigo em todos os lugares e sim, porque eu preciso criar ele. E para criar ele precisa saber se portar no restaurante. Não precisa interagir, estar presente de verdade ali, né? Exatamente, exatamente. Então, daqui uns anos, a gente vê uma criança com essa tela na frente, vai ser tão grave quanto a gente vê uma criança com um cigarro na mão. Então, assim, é uma coisa, é uma coisa muito grave para o cérebro. Por quê? Porque a criança libera muita dopamina com aqueles vídeos. Muita dopamina. E ela não consegue absorver essa dopamina toda, que é esse neurotransmissor do prazer, da excitação, e acaba ficando muito desregulada. Então, tem alterações no sono, tem alterações de vários tipos, além de não saber e ter mais dificuldade de lidar com frustração, de não conseguir lidar com limite. Estimulada, né? Então, como que você vai lidar com frustração, com sentimentos, se o seu cérebro tá a 1000, né? E é opositor a aprender relações sociais, como se portar em restaurante, como ter limites, como não controlar as coisas, porque no iPad você controla tudo, você fica voltando os vídeos. Fora que, por exemplo, quando baixa o nível de excitação de um vídeo, a criança já vai lá e troca. E já vai para outro, e já vai para outro, e já vai para outro. Então, é muito sério, muito grave isso, principalmente para os autistas, porque é antagônico ao que a gente quer desenvolver nas crianças, que é a socialização, que é limite, que é flexibilidade mental. E as telas, elas viciam. Essa quantidade de dopamina é muito semelhante à quantidade que se libera com drogas psicoativas pesadas. Bom crack, isso, cocaína. Vou dar uma diminuída mesmo. Eu não tinha pensado nisso em restaurante, por exemplo, e tal. Porque é um sossego para os pais. Quando tá viajando, né? No banco de trás. Nossa, a criança fica, aí, já chegou? Sim, e tal. Mas isso faz parte do papel de pai e mãe, faz parte do se sentir entediado. Isso tudo faz... A criança precisa saber, precisa viver com aquilo. Porque as telas, elas viciam muito nós, pais. Claro. Porque, cara, é muito bom pra gente. Você consegue fazer outra coisa da vida enquanto o teu filho tá nas telas, sabe? Então, ela é muito viciante pra gente dar pra criança. E
se a criança não está com tela, você tem que ser o entretenimento. E isso é muito exaustivo, é muito cansativo, é chato e tudo mais. Então, essa exposição às telas, eles trazem muita dificuldade em fazer outras coisas, porque a criança não vai achar nenhuma graça num bloquinho de madeira para empilhar com você. Não vai achar nenhuma graça em jogar um jogo da memória, que é super parado, que é super entediante, que não brilha, que não pula, que não toca música, que não é super, hiper, ultra estimulante e excitante quanto o joguinho. Então, todo o resto perde a graça. Adolescentes, algumas pesquisas mostram que quando são retirados da exposição de telas, eles têm sintomas muito semelhantes à da abstinência de drogas. Nossa. Eles não veem graça em mais nada, cara. Então, cortar assim, total. Quando usar 15 minutos de manhã, 15 à noite, um pouquinho, sempre junto, monitorando as crianças, sempre usando aquilo para discutir temas, para discutir os jogos. Mas meu filho aprendeu a falar algumas palavrinhas ali, aprendeu a falar algumas palavrinhas em inglês, aprendeu a falar algumas coisinhas, mas ele não está usando isso com função, porque a função da fala é a comunicação. Não adianta ele aprender a falar e ficar falando aleatório sozinho. É a troca, é a comunicação que importa. Então, esse é um ponto, né? Então, tirar de todas as crianças de modo geral. Isso é muito grave. E um outro ponto é a gente pensar que a criança já tem uma predisposição para desenvolver o autismo. E aí ela tem menos estímulos que ajudam no desenvolvimento dela. Então, ela acaba tendo sintomas de dificuldade de socialização, de comunicação, mais agravados. Mas a tela, ela não causa autismo. É uma criança que tem autismo e que acaba tendo seus sintomas agravados. Então não existe esse mito de que... Não existe autismo virtual. O autismo virtual, tá? Não existe. Isso não existe. Mas pode agravar. Exato. Isso. Mas para quem não tem autismo, leva a um problema de socialização que não é autismo. É outra coisa. É a criança não aceitar não aceitar ter outras a vida que é sem graça de vez em quando. A criança dorme mal. Tem muita gente que me procura para falar, meu filho é muito agitado, dorme mal. Aí eu perguntei, qual que é a rotina dele? Assim, ele chega em casa da escola, ele fica assistindo até a hora de dormir. Aí não rola, né? Aí não vai rolar. Tem que ficar mais escuro, né? Isso aí mesmo, exatamente. Então, é uma questão super complexa, assim, para o cérebro é realmente um veneno e é muito difícil de tirar. Muito difícil, porque você não consegue. A criança fica agitada, fica desesperada por aquilo e fica... Bom, tenta tirar da gente, né? Você fica entediado, você já vai lá e saca o celular. Esse é outro ponto. A gente também precisa dar um modelo adequado para a criança. Não adianta ele vai querer também. Claro, não adianta, desliga isso aí, vai fazer alguma coisa, vai brincar com a bola ali, você ali no seu É complicado, celular. porque por outro lado a tecnologia também ajuda muito as pessoas autistas, né? Então, a questão do excesso, que é um problema, é a questão de ser uma criança também, que está em desenvolvimento, é complicado, mas, por exemplo, a gente é muito sozinho, né? Assim... A solidão é uma coisa muito presente no espectro autista. E quando você tem os recursos que a tecnologia te oferece de conhecer outras pessoas, se conectar com pessoas parecidas com você, ela vem como uma aliada também, né? Porque você se sente menos sozinho, menos um ET, menos excluído. Mas aí você está usando como um recurso para socialização. Exato, eu falo, a tecnologia, ela tem vários problemas associados, com certeza, né? Mas também tem esses pontos que são muito positivos de conectar pessoas que têm interesses parecidos com os seus e você se sentir menos solitário, né? Dá para usar também para comunicação para troca de figuras, comunicação alternativa, dá para usar para um monte de coisa. A gente comentou no começo, né, que nem todo autista é oralizado, né? Ele é verbal muitas vezes, mas ele não se comunica através da fala que a gente conhece. Como que é às vezes? Então, por exemplo, a pessoa sabe, até muitas vezes ela sabe falar, né? Mas ela prefere não falar, porque causa um desconforto, né? É a Carol Souza, né? Carol Souza do Autistando. Ela é né? uma outra... Ela é uma linda autista, ela sabe falar, ela é oralizada, mas ela prefere não falar porque causa um desgaste muito grande nela. Então, ela usa a comunicação alternativa aumentativa, que são aplicativos que reproduzem a fala por ela.
Então, você vê que a tecnologia também ela é uma grande aliada para pessoas autistas quando bem usada, né? Quando aplicada com uma função, como a Maíra falou, né? Você pode, por exemplo, usar a comunicação alternativa para tudo, assim, você hoje em dia, né? Você pode ir num restaurante utilizar, você pode utilizar numa faculdade. Então, ela permitiu que muitos autistas que antes viviam em isolamento, por ter essa dificuldade da comunicação, permitiu que eles pudessem se expressar de alguma forma, né? Ir para o mundo, falar o que eles pensam da forma que eles conseguem, se sentem mais confortáveis, né?